A Operação Salva Dom Pedro III está em curso em Brasília. É um óbvio ululante que está em curso uma Operação Salva Alexandre de Moraes em Brasília. No tabuleiro do caso Master, a peça do Supremo a ser sacrificada em troca da salvação de Dom Pedro III é, obviamente, o copeiro Toffoli. O que tudo indica, é um caso perdido diante das novas provas que a PF supostamente tem contra ele. De acordo com a jornalista Malu Gaspar, Lula estaria articulando a licença do ministro seguida da renúncia ao seu cargo. O presidente tem dito a pessoas próximas ter sido informado de que o que já se tornou público até agora, a respeito da relação de Toffoli com o grupo do Paquito, seria apenas um aperitivo do que ainda pode vir à tona, afirma a jornalista. Casa-se com a informação que publiquei ontem, sem citar nomes, de que o ministro André Mendonça, relator do caso, foi procurado por advogados da antiga equipe de defesa do Paquito, que lhe propuseram entregar um ministro e preservar outro em eventual delação do estelionatário. O ministro que se queria preservar era o Pedro III, né? Quem podia imaginar. Lula deseja blindar Moraes por ser grato ao ministro, que teria garantido sua posse ao abortar o suposto golpe, e por ter receio de que, como ele está muito associado ao governo, a sua debacle possa contaminar sua gestão. A suposição que conspira a favor do plano de Lula é de que, ao contrário do que ocorre com Toffoli, a PF não teria até o momento nada que implique Dom Pedro III em práticas criminosas. O contrato, de 129 milhões, teria aspecto de lavagem de dinheiro, mas não haveria prova concreta de que ou seja. Quanto às mensagens trocadas entre Paquito e Dom Pedro III, no dia da primeira prisão do final do Master, não foi possível até agora recuperar as imagens das respostas do ministro que ele escreveu no bloco de notas do celular, fotografou e enviou por WhatsApp como mensagem temporária para não deixar rastros. Toffoli se dobrará à vontade de Lula? Não. Ele não está disposto a se afastar do Supremo. E a Daniela Lima disse isso também. A gente vai ver. Acha que nada mais surgirá contra ele, como se não fossem suficientes os 35 milhões que a máfia do Paquito desembolsou naquelas transações suspeitas em torno do Taiaiá. Escândalos têm dinâmica própria e a magnitude do caso leva a crer que ninguém será capaz de controlar o seu desenrolar, ainda que Paquito venha fazer uma delação fajuta e poupe tanto Toffoli quanto Dom Pedro III, ou entregue o primeiro e não o segundo. A Polícia Federal, que não se rende, a outros implicados sem poder político querendo se safar, ao jornalismo investigativo, a parlamentares com sangue nos olhos e ao relator André Mendonça, um homem com sede de justiça, inclusive divina. Para acreditar que isso seja verdade. Com o final combinado ou não, um dos muitos espantos causados pelo caso Master é que, diante do que já veio à tona, Toffoli e Dom Pedro III não vejam problema nenhum em, como juízes do Supremo, proferindo vereditos em nome do que é justo e certo, acrescidos de lição de moral. E como se não bastasse, ainda o presidente da República querendo blindar um deles. E sobre essa história de entregar o Toffoli, você viu que o Lula já está em campo, está operando, fazendo milagres. E aí o Matheus Teixeira na CNN vem falar que tem uma ala no Supremo que vê a renúncia de Toffoli como inevitável. Eu realmente não sei que ala é essa. Eu realmente não sei. Talvez seja a própria ala do Toffoli, né? Que não aguenta mais ele. E tava assim, bicho, porque o Tala não aguenta mais há muito tempo. Uma ala do Supremo considera inevitável que Toffoli antecipe a aposentadoria para renunciar ao cargo na corte. Em conversas reservadas, ao menos 3 ministros veem essa hipótese como real, por entenderem que a crise do Master tende a se acentuar e que a situação do Toffoli deve se tornar insustentável. A avaliação dos bastidores é que as acusações contra Dom Pedro III também são graves, mas ele tem mais apoio. E que a saída dele geraria um desgaste maior, uma vez que ele se tornou um dos principais símbolos da corte nos últimos anos, né? Isso aí, tem cara que é os ministros com medo deles, né? Fala, rapaz, se esse cara for pra fora, antes dele cair, ele vai levar a gente junto. É melhor ele ficar quieto. Eu também acho. Ambos negam qualquer irregularidade na relação com o Master, né, e o Paquito. Sob reserva, integrantes do tribunal avaliam que o Supremo nunca viveu uma crise tão grande e que será inevitável cortar na carne, ou seja, perder um dos seus. Até no ápice dos embates com Bolsonaro e do movimento por impeachment do Supremo, a possibilidade de ver um magistrado deixar o Supremo era refutada nos bastidores. Agora, porém, a situação é diferente. O cenário de renúncia passou a ser visto como uma saída provável para tentar estancar a crise. O caso do Banco Master tá me trazendo uma esperança que eu tô até com medo, viu? Tô com medo de me empolgar demais. Aí da confusão do Toffoli, proibiram a quebra de sigilo da empresa dos irmãos do Toffoli, né? A Maridit. O que é que a comissão fez? Foram até espertos, viu? Nós vamos quebrar o sigilo da Arlen. Não é tão bom quanto, né? Porque o Taiás, a Maridit não vê tudo. Mas quebraram o sigilo do fundo e fez negócio com a empresa da família do Toffoli. Foram espertinhos dessa vez, né? Será que o Supremo também vai proibir, vai suspender essa decisão? Isso aqui foi ontem lá na CP do crime organizado. Aí a Daniela Lima, aqui é só para confirmar, né, que a tendência é que apareçam mais confusões em torno do Toffoli. Aí a Daniela Lima diz que o Toffoli rechaça essa história de licença, afastamento do Supremo e se mantém fechadinho. Segundo Daniela, mesmo diante de episódios recentes e do isolamento político, o Toffoli mantém sua rotina no Supremo e tem restringindo contatos. A relação com Lula segue distante, marcada por tensões.
O ministro rechaça qualquer possibilidade de se afastar, de se licenciar. Ele tem ficado muito fechado. Ele não está nem abrindo a possibilidade desse tipo de discussão prosperar. Ele fechou mesmo. Tem conversado com muita pouca gente. E neste momento não havendo a possibilidade de cogitar uma licença, um afastamento, seja por motivo médico, de qualquer outro tipo de subterfúgio, Toffoli diz que fica. É o dia do fico. E a Daniela Lima também fala do clima do Supremo em relação ao Lula, né? Então, eu tô muito feliz, não. A Daniela Lima, dias atrás, ela tinha dito e foi vendida pro Lula uma ideia de que seria importante ele defender uma reforma no judiciário, para dar uma resposta à sociedade. E essa reforma do judiciário, leia-se, um enquadro no Supremo. Aí o Supremo ficou maluco, né? Aí agora tem uma nova reação do Supremo em relação a essa proposta que levaram pro Lula. O Supremo reage com irritação a debate de reforma do judiciário em meio à crise. Os integrantes do Supremo reagiram com irritação à discussão política estimulada por aliados de Lula de uma proposta de reforma do judiciário, que seria um enquadro no Supremo. Sempre que há uma infecção, aparece alguém, né, com um remédio inadequado e ineficaz, o presidente precisa saber que, a partir do momento em que topar propor uma reforma do Judiciário e do Supremo, topará automaticamente dividir as indicações com a Câmara e o Senado, disse o ministro à coluna. Reforma do Judiciário e do Supremo topará automaticamente dividir as indicações com a Câmara e o Senado, disse o ministro à coluna. Entre aliados de Lula, há a percepção de que o Supremo foi arrastado de vez para a corrida eleitoral e que o governo será obrigado a responder pela corte diante de ataques da oposição. Neste caso, segundo esse grupo, para a saída defensiva, Lula deve propor, por exemplo, que haja mandato para integrantes de cortes superiores. Hoje, a aposentadoria é só compulsória aos 75 anos. Lula sabe que o debate, porém, encontra resistência na corte, cujos integrantes mais proeminentes têm pedido cautela. Assim, cala a boca, Lula. Cautela é cala a boca. Cautela, eles mandaram Lula calar a boca. Os proeminentes, Gilmar, Toffoli, Dom Pedro III, Dino, Zanin. Cala a boca, viu, Lula? Quem manda somos nós. Outra coisa que trouxe também um certo ânimo, e você vê que a corte realmente não está 100% unida, é o Fachin. Fachin atuou para julgamento no Supremo. A sua prisão de Vorcaro tem resultado rápido. Realmente, em menos de 1 hora, já estava 3-0. E o Gilmar até agora nada, né? Tá esperando aí o dia fazer aquele voto grande, lacrador, e quem sabe deixando já uma porta de saída, né? No futuro próximo. Os 50 minutos que separaram o início do julgamento sob a prisão de Paquito do placar com a maioria não foram casualidades. O Fachin atuou nos bastidores para que o resultado da votação fosse sacramentado logo. E tem lógica na atuação do Fachin. Nos bastidores, já era dado como certo que a maioria do colegiado concordaria com a decisão de Mendonça de mandar prender o Paquito. Fachin pediu aos colegas que votassem o mais rápido possível. A ideia era arrefecer as expectativas em torno dos votos e, com isso, diminuir a pressão sobre o Supremo. Por outro lado, o movimento também serviu para mostrar que Mendonça tem o apoio dos colegas na condução das investigações. O relator entrou em choque com parte do tribunal, especialmente quando liberou o conteúdo do celular do Paquito para a CPI do INSS, o que facilitou o vazamento de mensagens do banqueiro, inclusive uma conversa com Alexandre de Moraes. O presidente do tribunal não participa das votações nas turmas, apenas no plenário. Ainda assim, interlocutores de Fachin atestam que ele conversou ao menos com Mendonça, com Fux, e que tinha planos de conversar com Cássio. Os três deram os votos que formaram maioria contra o Paquito. Então você vê que realmente está se formando outra ala do outro lado. Fachin, Fux, Mendonça e Carmen Lúcia. Esses 4 estão juntos. O Cássio tá naquela, né? Eu acho, não sei, eu realmente não sei. Eu não sei de verdade se o Cássio tá mais próximo desse pessoal. Ou tá próximo do, ele tá tentando ficar isento nessa história. O Cássio é ensaboado. É melhor do que os outros? É, mas é meio ensaboado também. A atuação de Fachin nos bastidores mostra que, apesar de ser discreto, está atento à crise. Também revela que pode até estar enfraquecido, mas não está isolado. Como é que a Brígido soube disso tudo aqui? Fachin é um cara muito reservado. Fachin só falou pro Fux com Mendonça. E diziam que ia falar com Cássio. Ou ela falou com alguém ou ela falou com o próprio Fachin, ou ela falou com o entorno do Mendonça, ou ela falou com o entorno do Fux. Isso aqui também tem, cara, uma espécie de resposta, né? Estamos diante... Um grande parte dessas matérias, gente, de bastidor, esses jornalistas de bastidor da política, por exemplo, você vai ter jornalista de reportagem, mas também precisa saber bastidor, tem fonte, etc. Mas essa galera que todo santo dia publica alguma coisa, que tem uma coluna mesmo, Claro Jardim, Malu Gaspar, Paulo Capeg, Gadeira, Mônica Bergamo, esse pessoal, além de ter suas fontes e falar do que eles querem que eles ouvem, muitas dessas notas são a pedido. No vídeo de ontem, a gente estava comentando o quê? A nota foi não sei se foi da Mônica Bergamo. Deixa eu ver se foi da Mônica Bergamo. Não, foi da Luísa Martins, que é porta-voz do Supremo. Foi de ontem, nem vou abrir mais. A Luísa Martins falando, olha, o Fachin está isolado, estamos chateados com o Fachin. E a gente comentando assim, isolado como, velho? Só por quê? Porque ele não tá sendo apoiado pelo Alexandre de Moraes, pelo Toffoli, pelo Gilmar Mendes, por isso que ele tá isolado? Não, ele tem os apoios dele, ele tem que estar com ele, tem a Carmen Lúcia, tem o Fux, tem o Mendonça. Peraí, pô. Aqui, obviamente, é uma reação do Fachin, que vem trabalhando junto com a imprensa, com a AB. O Fachin também não é bobo, né? Essa galera tem dentro de si
um ego elevado. Imagina esse pessoal vendo aqueles eventos, aquelas rodas. Ai, o Fachin, quando era o presidente do Supremo, fez, aconteceu. O pessoal leva a sério a vida deles, né? Eles se levam a sério. Veja que Barroso, enquanto era presidente do Supremo, ele não ia deixar o cargo de jeito nenhum. Porque está à frente. É entrevista para um lado, é entrevista para o outro. Presidente de instituição tem destaque, né? Tem holofotes. O Fachin tá dando um recado pros coleguinhas. Vocês vão bater? Eu também vou bater. E até os veículos de comunicação escolhidos, você vê que são diferentes. O Fachin tá falando muito através do Caio Junqueira, tá falando muito através da Brígido. Já a turma da ala política fala através do Lauro, fala através... Quem tá falando muito para lá na Globo? A Luísa Marluso. O Sérgio Roxo nem colocaria... fala através da Andréa Sadi, né, da própria Globo News, essa é muita coisa, no de matéria impressa, Daniela Lima, Luísa Martins, e fica essa briguinha de bastidor, maravilhosa, tô gostando, eu quero ler na fogueira. Ministros aliados de Dom Pedro III, no entanto, cobram atuação mais incisiva de Fachin na defesa do tribunal. O presidente ouviu de um colega a sugestão de fazer isso em cadeia de rádio e TV. A Luísa Martins já tinha contado isso ontem, né? E esse apelo foi feito logo que vazaram mensagens trocadas entre Paquito Moraes, na avaliação de pessoas próximas a Fachin. Se ele aceitasse o conselho, soaria mais como uma defesa pessoal de Dom Pedro III do que da instituição. Fachin, assim como outros ministros do tribunal, prefere conhecer o conteúdo das mensagens antes de fazer juízo de valor sobre o coleguinha.